Nesse vídeo, a gente vai falar da matemática por trás do Hotel de Hilbert. Como é que a gente pode trabalhar com conjuntos de cardinalidade enumerável, infinito enumerável, e como a gente vê as propriedades desse conjunto. Muito bem. Agora a gente vai falar de conjuntos de cardinalidade infinita enumerável. O que quer dizer isso? Cardinalidade, essencialmente, é o tamanho do conjunto, o número de elementos dele, para ser mais preciso. Então a gente vai falar de conjuntos que têm infinitos elementos, mas não é qualquer infinito, porque matematicamente existem infinitos diferentes. A gente vai falar do menor tipo de infinito que existe, que é o infinito enumerável. A palavra enumerável quer dizer contável, que dá para contar. Então, o exemplo mais clássico, mais banal disso, são os naturais. É o conjunto que, por definição, a gente conta. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Esse tipo de infinito, que você está imaginando agora, é o infinito enumerável. Tudo bem? Acontece que outros conjuntos, que a princípio podem parecer maiores do que os naturais, também são infinito enumerável. Isso quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Por exemplo, o conjunto dos inteiros, o que tem os negativos e os positivos. Esse conjunto infinito, por incrível que pareça, tem o mesmo tamanho, tem a mesma cardinalidade que os naturais. E a gente vai explicar isso. Também é verdade que os racionais, o conjunto das divisões por inteiros, onde o denominador não pode ser zero, também é enumerável. Esse é um pouco mais difícil, vai ficar como desafio para vocês. Mas vamos lá. Qual é o paralelo desse daqui com o Hotel de Hilbert? No Hotel de Hilbert a gente estava brincando exatamente disso, de pegar um conjunto infinito, por exemplo, um ônibus com infinitas pessoas, e botar dentro de um conjunto, de um hotel, que já tinha infinitas pessoas. Na verdade, a gente estava brincando com tudo isso aqui, com a propriedade de ter infinitos elementos de maneira enumerável e como essas propriedades podem ser estranhas. Como é que a gente lida com isso rigorosamente na matemática? Bom, se a gente quer comparar o tamanho de dois conjuntos, como é que a gente faz isso? Quando a gente está tratando com conjuntos finitos, tem algumas maneiras simples. Por exemplo, se um conjunto tem 47 elementos e o outro tem 35, é claro que o primeiro é maior, porque 47 é maior que 35. Mas se dois conjuntos têm infinitos elementos, como é que a gente compara dois conjuntos dessa natureza? A maneira que eu gosto de pensar isso, a maneira que me ajuda a compreender, é o seguinte exemplo. Se você tem uma sala de aula com várias carteiras e alunos sentados nessa carteira, eu posso perguntar, o que tem mais nessa sala? Cadeiras ou alunos? Uma maneira de resolver isso seria contar o número de cadeiras, contar o número de alunos. Mas tem um jeito muito mais fácil de resolver isso. Se todo mundo estiver sentado e tiver alguma carteira livre, você já sabe que tem mais carteiras do que pessoas, certo? Porque você está pareando, você essencialmente está fazendo uma função que associa cada cadeira uma pessoa, unicamente. E no final dessa operação, sobraram cadeiras. Então, naturalmente, esse conjunto de cadeiras é maior que pessoas. Analogamente, se tiver alguém em pé sem lugar, é porque tem mais pessoas do que cadeiras. Então, para comparar conjuntos infinitos, a gente vai usar funções e, quando a gente tem uma bijeção, isso é, uma função injetiva e sobrejetiva, entre dois conjuntos, a gente pode dizer que esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, o mesmo tamanho. Então vamos ver como é que isso acontece na prática com os naturais e os inteiros, por exemplo. Eu afirmei já que esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Então eu preciso construir uma função que seja injetiva e sobrejetiva entre esses dois conjuntos. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, tem várias maneiras possíveis. Uma sugestão é a seguinte. Vou escrever aqui os números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Uma função, essencialmente, é uma operação, uma setinha que vai mandar cada elemento desses num elemento do outro conjunto. Tudo bem? Então eu vou falar que o 0 vai no 0, o 1 vai no 1, até aí bem fácil. Já o 2 vai no menos 1, o 3 vai no 2, o 4 vai no menos 2 e assim por diante. Percebeu o padrão? Vamos olhar aqui nesse desenho. Essencialmente, o que eu estou fazendo é contando esse conjunto assim, ó. 0, 1, menos 1, 2, menos 2 e assim por diante. Se eu seguir nesse padrão assim, nesse processo, eu vou contar todos os números inteiros. Todos eles serão pegos eventualmente e eles estão sendo identificados, eles estão sendo comparados com os números naturais. Isso é uma bijeção. Por quê? Bom, a função é injetiva, já que dois números diferentes naturais não vão parar no mesmo inteiro. Você pode perceber isso nessa espiral aqui, que não se repete. E ela é sobrejetiva, porque eventualmente todo número inteiro vai ser pego nesse processo daqui. Então essa é uma bijeção. Não precisei escrever a fórmula, isso é só um passo de rigor, mas está explicado aqui uma maneira de fazer uma bijeção entre esses dois conjuntos, que mostra que eles têm o mesmo tamanho. Apesar do natural estar contido estritamente nos inteiros, eles ainda assim têm o mesmo número de elementos. É uma sutileza dos conjuntos com infinitos elementos enumeráveis. Tudo bem?
Outro exemplo que a gente pode fazer é comparar números pares e números ímpares, coisas assim. Vamos botar aqui. Quem são os números pares? 0, 2, 4, dos naturais, certo? 6 e assim por diante. Você pode se perguntar, existem mais números pares ou mais números naturais? E o primeiro impulso é achar que tem mais números naturais, afinal eles contêm os pares. Mas, da mesma forma, a gente tem tantos números pares quanto os números naturais. Como assim? A gente pode fazer uma abjeção entre esses dois conjuntos. É a abjeção que a gente fez no Hotel de Hilbert, naquele primeiro caso onde a gente botou todo mundo para o quarto que era o dobro do que ele estava originalmente. Olha só. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A função que manda cada natural no seu dobro, estão vendo? Dessa maneira aqui, é uma função injetiva, porque cada número tem um dobro diferente, naturalmente, e sobrejetiva, vai pegar todos os pares. Toda função bijetiva tem uma inversa, a gente pode considerar a função inversa, que é dividir por 2, também definida nos pares, logicamente, e essa daqui é a nossa função que compara esses dois conjuntos de infinitos elementos. Mais uma vez, uma objeção, mais uma vez eles têm o mesmo tamanho. Curioso, não? Então é assim que a gente lida com conjuntos de cardinalidade infinita enumerável, através das funções de bijeções para comparar os dois conjuntos. Esse é só o começo da discussão, é o começo da matéria de introdução à análise, depois a gente já começa a falar dos conjuntos reais, que tem uma cardinalidade maior ainda, e é muito interessante também, e por aí vai toda a matemática. Para finalizar, demonstre que os racionais são enumeráveis, ou seja, encontre uma bijeção entre os naturais e os racionais. Uma dica é usar a nossa ideia do Hotel de Hilbert, quando a gente tinha aquele ônibus com infinitos andares. Como é que você vai fazer isso?